Vou dar início, então, a esta primeira sessão da tarde do primeiro colóquio, cujo tema é a Sociedade, Política e Direito, e quero começar por agradecer este convite ao Centro de Investigação de Direito Privado e ao seu presidente, o Sr. Professor António Menezes Cordeiro, e igualmente cumprimentar e agradecer a presença dos nossos convidados, o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, que nos vai falar sobre o crescimento económico nas últimas décadas, e o Sr. Dr. João Salgueiro, que abordará a convergência económica com o espaço europeu nos últimos anos do Estado Novo. Permitam-me apresentar os nossos bastante conhecidos oradores, mas ainda assim, o Sr. Professor João Ferreira do Amaral é catedrático aposentado do ISEG, Universidade de Lisboa, licenciado, doutorado e agregado em Economia pelo ISEG, foi membro do Conselho Económico e Social e do Conselho Superior de Estatística, diretor-geral do Departamento Central de Planeamento, assessor da Casa Civil do Presidente da República, membro do Comitê de Política Económica da então CEE e presidente da direção da Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal. É autor de vários livros sobre temas económicos e sobre integração europeia e também participante muito assíduo de provas académicas na nossa Faculdade de Direito e por isso mais uma vez dou-lhe as boas-vindas. E dito isto, passo de imediato a palavra ao professor João Ferreira do Amaral, mais uma vez dando-lhe as nossas boas-vindas. Muito obrigado, Sra. Professora. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e em si agradecer ao Centro de Investigação de Direito Privado o convite que me fez, que é de muito gosto que aqui estou, e cumprimentar também o Dr. João Salgueiro e o professor João Marchante. Cabe-me a mim uma intervenção no âmbito do crescimento económico das duas últimas décadas em Portugal, e não é um tema muito alegre, porque de facto a nossa evolução económica nestes últimos 20 anos deixou muito a desejar, mesmo fora das crises, que agora já podemos dizer as duas crises, uma que decorreu, pode-se dizer, em 2008 e 2013, e a outra em que nós ainda estamos envolvidos. Mas para lá destas crises, o nosso crescimento económico já era anémico, bastante anémico. Só para dar um exemplo, no período que vai do ano 2000 até 2008, portanto até ao ano de transição para a crise forte que nessa altura se verificou em todo o mundo, nesse período, 2000 a 2008, o nosso crescimento económico foi o pior da União Europeia, com uma exceção que foi da Itália. O que para um país que tinha atravessado um período de crescimento maior que a média da União Europeia é evidentemente uma trajetória muito desfavorável. E não só foi o segundo pior crescimento da União Europeia, como também isso significou uma quase estagnação económica, pelo menos o produto interno bruto per capita praticamente estagnou e sem ser per capita cresceu, não chegou a 1% ao ano. Portanto, há aqui um período de grandes dificuldades de crescimento e que exige explicação, porque é que isto surgiu num país que tinha tido uma performance relativamente favorável, principalmente a partir do ano em que nos integramos na então Comunidade Económica Europeia, a partir de 1986, e com alguns altos e baixos, mas não era de facto normal, até aliás caso único na nossa história recente, um período tão longo de quase estagnação económica. A explicação das razões desse crescimento anémico neste período também nos permitem depois ter uma ideia de como é que a crise que se abateu sobre a economia europeia, a economia mundial a partir de 2008, teve efeitos tão negativos em Portugal e também nos permitirá, e será o meu último ponto a abordar, evocar algumas tendências que poderão estar presentes no futuro.
De facto, o crescimento económico de 2000 a 2008 não foi apenas um crescimento económico muito baixo, foi também pior do que isso, um crescimento que foi acompanhado por um grande aumento da dívida. E quando eu falo da dívida, não falo apenas da dívida do Estado. Em rigor, até a dívida do Estado só começou a crescer já mais para o final do período e teve um aumento muito grande já depois, em 2009. Embora o orçamento de Estado não estivesse equilibrado, a verdade é que o aumento da dívida pública na maior parte desse período não foi muito significativo. Foi muito mais significativo o aumento do endividamento privado, quer das famílias, quer das empresas, mas em particular das famílias, reagindo naturalmente a uma baixa das taxas de juros que resultou da nossa adesão à moeda única, da política de convergência nominal que tínhamos seguido até 1998, quando foi a nossa entrada nos países da moeda única, nos primeiros grupos de países da moeda única, e, portanto, essa baixa de taxa de juros, acompanhada por alguma evolução positiva dos rendimentos das famílias, levou a um aumento muito grande desse endividamento. Também as empresas, tradicionalmente sempre descapitalizadas em Portugal, se endividaram, e mais o Estado, como eu digo, embora não muito significativo num período inicial, a verdade é que também contribuiu para o endividamento geral. Ou seja, o que temos aqui neste período foi um endividamento geral do Estado, do país em relação ao exterior, um aumento da dívida externa, que é um problema mais grave, a meu ver ainda, do que o endividamento da dívida no respeito ao Estado, da dívida pública, é um endividamento que tem a ver com o país no seu conjunto e que é extraordinariamente penalizante, em particular, em geral, para o setor financeiro. E, de facto, este período é estranho porque há um grande aumento de endividamento, podia-se admitir, houve um aumento de endividamento que permitiu que o crescimento económico fosse rápido, maior investimento, maior crescimento rápido, mas a verdade é que não se deu assim, como vimos. Porquê é que isso sucedeu? Sucedeu porque a orientação do investimento foi em grande parte para setores de produção não transacionáveis, ou seja, produção de bens e serviços que não são transacionáveis com o exterior. O resultado dessa orientação do investimento, nomeadamente na habitação, mas não só, há muitos outros setores não transacionáveis, o resultado dessa orientação do investimento para os bens não transacionáveis significou que a nossa capacidade de exportação não aumentou na medida que deveria ter aumentado e também, por outro lado, que as importações aumentaram mais daquilo que poderiam eventualmente ter aumentado se a orientação do investimento tivesse sido equilibrada, que não foi. Portanto, este período caracteriza-se por um grande desequilíbrio na orientação do investimento, em particular, como digo, para a produção de bens e serviços não transacionáveis, e o que, aliás, fica muito claro quando olhamos as estatísticas. Era muito mais rentável, na altura, investir em setores que não eram setores de bens transacionáveis, não se tinha que arrostar pela concorrência mundial, que entretanto se tornou muito mais feroz devido ao processo de globalização. Por outro lado, o euro como moeda forte que incentivava também a orientação do investimento para a produção de bens não transacionáveis e as necessidades, em particular as necessidades de habitação das famílias, que eram reais, também criaram aí uma necessidade de orientação do investimento para esse tipo de bens e serviços. O resultado disto tudo foi um grande nível de endividamento externo, as exportações cresceram muito pouco, as importações cresceram muito mais e tudo isso conjugado acabou por dar um alto nível de endividamento externo e com crescimento económico baixo, porque entretanto boa parte dos setores de bens transacionáveis cresceram muito pouco, até desceram. Ora, uma situação destas é extraordinariamente vulnerável. Mesmo no contexto da União Europeia, e em particular da zona euro, em que, na altura, não havia objetivos propriamente em relação ao equilíbrio externo de um país. Os objetivos que existiam do ponto de vista macroeconómico e as condicionantes que eram impostas pelas regras da zona euro tinham a ver na altura, agora é diferente, mas na altura tinham a ver basicamente com o endividamento público.
E como nós até cumpríamos, enfim, razoavelmente, pelo menos não éramos nitidamente piores que os outros em termos da média dos outros, em termos de endividamento público, na altura, não havia grande margem para se propor medidas corretoras, uma vez que o endividamento externo, que era galopante, não entrava, digamos, nos cálculos da Comissão Europeia na altura. Tão galopante era esse endividamento externo, basta dizer que em vários anos desse período, 2000 a 2008, o déficit da balança de pagamentos, da balança de transações correntes em particular, mais balança de capital, era da ordem dos 10% do PIB, 8% do PIB, 7% do PIB, por essa medida, que é uma coisa de facto quase inaudita em termos de um período relativamente já prolongado. Estávamos, portanto, muito vulneráveis a qualquer crise que sucedesse e que nos tivesse a fazer ajustar a nossa economia. Tanto mais que não é fácil, na ausência de moeda própria, não é fácil encontrar instrumentos de atenuação do endividamento externo, em particular de redução de déficit de balança de transações correntes. Mas a situação agravou-se adicionalmente, e principalmente a partir do fim do período, como disse há pouco, e em particular depois, em 2009, com um aumento muito grande do endividamento do Estado. E realmente em 2 ou 3 anos o endividamento de Estado não era um problema muito diferente de muitos outros na zona euro, passou a ser um problema diferente dos outros. E portanto nós enfrentamos a crise de redução da atividade económica um pouco por todo lado, numa situação de duplo endividamento. Já um endividamento externo que já vinha atrás a acumular-se, o endividamento público que se acumulou muito rapidamente num pouco número de anos, e aliás também convém dizer que parte deste endividamento estava relativamente escondido pelas regras de contabilização do que era o setor público antes da crise. Mas mesmo que tendo em conta esse montante que não era contabilizado como déficit público, a verdade é que o déficit aumentou muito e muito rapidamente a partir de 2008. E em particular em 2009, no seguimento, aliás, de umas diretivas, praticamente diretivas, posso dizer, da União Europeia, no sentido dos governos aumentarem a sua despesa para contrariar a crise. O resultado é quando chegamos às dificuldades que são conhecidas, 2010 e principalmente 2011, o país vai ter que ajustar a sua situação. E aqui entra um segundo aspecto que, a meu ver, convém ser realçado, é que as políticas de austeridade que foram seguidas, as chamadas políticas da Troika, não tiveram em conta um facto essencial, é que nós tínhamos 2 objetivos para corrigir, 2 objetivos para alcançar, que eram 2 correções que era necessário fazer, uma no déficit público, outra no déficit externo. E as coisas não são fáceis para reduzir simultaneamente estes 2 tipos de déficits. O déficit do setor público para impedir que o endividamento aumentasse, o déficit do setor externo, ou seja, da balança de pagamentos, para evitar que a dívida externa aumentasse em proporção do PIB. Não é fácil, na ausência de instrumentos de política de condução macroeconómica, que em particular da desvalorização cambial e da emissão monetária, não havendo esses instrumentos próprios, é muito difícil, como eu costumo dizer, matar 2 coelhos com uma só cajadada, porque a única cajadada possível praticamente era a política orçamental. E a política orçamental não pode, conjuntamente, reduzir o déficit público e reduzir o déficit externo. Se reduzir o déficit externo, e na ausência da desvalorização cambial, isso só pode ser feito através de uma recessão, de provocar uma recessão e, portanto, de reduzir drasticamente os rendimentos, aumentando os impostos, ou reduzindo vencimentos no Estado, ou reduzindo o investimento público, ou reduzindo a despesa pública em geral. Ao fazer-se isso, nós estamos a criar uma recessão que reduz as importações, e daí a possibilidade de reduzir o déficit externo, mas ao mesmo tempo torna muito mais difícil reduzir o déficit público, porque mesmo cortando a despesa pública, que aparentemente disse ser que iria beneficiar, a verdade é que esse corte da despesa pública é sempre limitado em situação de recessão, porque, nomeadamente, as despesas com os subsídios de desemprego e todas as despesas relacionadas com a queda da atividade económica acabam por prevalecer
sobre as poupanças que poderiam ser realizadas, juntamente com o facto da recessão económica reduzirem muito as receitas públicas, quer na parte dos impostos, quer fundamentalmente até na parte das contribuições para a segurança social, à medida que o desemprego aumenta. Ou seja, para reduzir o déficit externo e a dívida externa, tínhamos que criar tensões adicionais nas finanças do setor público e vice-versa, para evitar que essas tensões adicionais nas finanças públicas não fossem demasiadas, tínhamos que não provocar uma recessão demasiadamente profunda, mas isso significava que não conseguimos equilibrar o déficit externo. Aliás, curioso, no âmbito da Troika se notava, para as pessoas que estiveram nas negociações, eu não estive, mas notava-se uma diferença tónica. Os representantes do Fundo Monetário Internacional estavam mais preocupados com o déficit externo. Os representantes da Comissão Europeia, em particular, o Banco Central Europeu, penso que não era tão nítido, mas a Comissão Europeia estavam mais interessados na redução do déficit orçamental, porque era isso que era um objetivo explícito das regras comunitárias da zona euro. Bom, o facto foi que a realidade era assim e, portanto, foi muito mais penalizante que podia ter sido se tivesse havido consciência desta dificuldade em atingir os dois objetivos. A austeridade e as consequências da austeridade foi muito mais penalizante do que poderia, como digo, ter sucedido se tivéssemos em conta estas duas dificuldades. Ora, isto agravou esta crise que dura até 2013, 2009, 2013, com quedas importantes do produto interno bruto, agravou evidentemente o panorama do crescimento económico, que já vinha ele muito negro desde o ano 2000. E, portanto, foi uma machadada adicional e fortíssima sobre o crescimento económico, com consequências que ainda não estavam totalmente ultrapassadas quando, entretanto, apareceu a crise ligada à pandemia. No interim, nestes 5 anos, 6 anos, a verdade é que houve um crescimento económico significativo, mas muito aquém do que são as nossas necessidades. Portanto, podemos dizer que o período de recuperação pós-crise de 2009, 2013, ou 2008, 2013, a recuperação foi inferior àquilo que seria desejável, embora possamos dizer, como digo, que foi significativo. Inclusivamente, as próprias instituições comunitárias acharam demasiadamente expansionista a economia no início, pensavam que isso ia dar origem a um aumento de novo de déficits nas contas públicas. A verdade é que isso não se deu, mas prova bem como havia uma convicção generalizada que não havia grande margem para crescimento económico e a Comissão Europeia até patrocinaria uma política mais restritiva, embora rapidamente depois se tenha verificado que não era assim e ela tenha mudado a sua opinião. Surge, entretanto, a crise pandémica neste ano, quando já, apesar de tudo, eram visíveis alguns sintomas de desaceleração económica, o que significa que os crescimentos económicos que temos tido, ora, em 2 e tantos %, apesar de não serem nada especial, mesmo esses estavam já em alguma desaceleração. Com a crise pandémica, evidentemente que tudo isto levou uma grande subversão. Não sabemos quanto tempo é que vai durar os efeitos da pandemia, de tal forma que afete a atividade económica. Há esperança que os efeitos não sejam muito prolongados no tempo, mas essa esperança é sempre muito incerta, porque de facto não sabemos realmente o que é que vai suceder. O que é que podemos dizer, no entanto, para o período pós-pandemia que desejamos todos venha em breve? O problema básico, a meu ver, e que se agravou com as duas crises, o problema básico é que continuamos com más perspectivas de crescimento económico. Ou seja, continuamos a não ter claramente indícios que temos capacidade para crescer rapidamente do ponto de vista económico. E temos um problema adicional que é um agravamento provável do endividamento, quer do endividamento externo, quer principalmente agora do endividamento público. Porque, de facto,
nós reduzimos alguma coisa o endividamento público neste período de crescimento económico, basicamente devido ao efeito aritmético do crescimento económico. Neste ano, no ano atual da pandemia, a queda brutal do PIB, estimada para este ano, da ordem de 18, 9%, vai, evidentemente, pelo efeito também aritmético, aumentar o endividamento em proporção do PIB, mas mesmo que haja recuperação para o próximo ano e para o seguinte, que consigamos recuperar o nível de atividade económica que havia antes da pandemia, a verdade é que o endividamento público não irá reduzir significativamente no seu montante absoluto e, portanto, vamos continuar a ter um endividamento complicado de gerir, que é o endividamento público. O endividamento externo ultimamente tem-se mantido razoavelmente constante porque as balanças de pagamentos têm estado equilibradas, mas é sempre uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça e, portanto, continuamos com um período vai ser com certeza longo, em que vamos ter que gerir um alto nível de endividamento externo com um nível mais elevado em proporção agora do que era ano passado do endividamento público. Devemos, a meu ver, distinguir muito claramente o que é a questão do endividamento e do público em particular e do endividamento, ou melhor, e das consequências em termos de pagamento de juros de dívida pública. De facto, os pagamentos de juros da dívida pública dependem, como é evidente, do capital em dívida e dependem da taxa de juros que se conseguir obter. A taxa de juros agora está baixa, muito baixa, porventura tem em alguns casos negativo, e, portanto, isso tem aliviado bastante o Orçamento de Estado no que respeita ao nível de despesa pública relacionada com os juros da dívida pública. Mas o endividamento em si próprio, independentemente daquilo que ele custe, isto é, daquilo que sejam as taxas de juros, um endividamento elevado é em si próprio um fator perturbador das perspectivas económicas, porque no dia em que os juros voltarem a ter um valor normal, é bem possível que o rating da República sofra novas quedas e entremos de novo numa situação muito complicada do ponto de vista de gestão da dívida pública. Por outro lado, o próprio sistema financeiro, que tem estado em enormes dificuldades e que a pandemia evidentemente não vai ajudar a resolução destas dificuldades, continuará a ser extraordinariamente vulnerável e enquanto a União Bancária não se completar e aparentemente isso é sempre lançado para as calendas, haverá sempre também uma debilidade muito grande da nossa economia. Ou seja, nós podemos dizer que em termos de perspectivas de crescimento económico, temos duas condicionantes muito fortes. A condicionante de endividamento é essa, por sua vez, duplamente considerada de endividamento público e endividamento externo. Nós damos mais atenção normalmente ao endividamento público, mas o endividamento externo continua a estar lá e temos uma dificuldade resultante de um sistema financeiro que está extremamente debilitado. Só há um antídoto para isto, é criar capacidade de crescimento económico e para isso é fundamental, uma vez que hoje existem meios de financiamento, e nomeadamente meios de financiamento proporcionados, vamos esperar que sim, pela União Europeia, meios de financiamento adicionais, é fundamental que o investimento se dirija para a produção de bens e serviços transacionáveis. Não pode haver aqui nenhuma hesitação nisso. O que nos faz falta é produzir bens e serviços transacionáveis que nos permitam que as nossas exportações cresçam mais que as importações e que permita, por essa via, reduzir paulatinamente a dívida externa. Sem reduzir a dívida externa, os problemas das dívidas públicas, que são importantes em si próprios, serão sempre bastante agravados. Por isso, eu teria tendência a dizer que a forma como orientarmos o investimento nos próximos anos e dadas as circunstâncias que temos neste momento, é algo essencial e não se compagina com aquilo que tem sido no passado, que é uma profunda subalternização desse tipo de questões em função de outras questões do dia-a-dia que não têm depois a importância que lhes dá. E pronto, ficaria por aqui sobre estes últimos 20 anos. Muito obrigado. Muito obrigada.